Bom, vamos então estudar hoje a continuação, né, da aula 3, métodos numéricos para EDO, e hoje vamos falar meio que brevemente, dar uma ideia de como funciona, porque o objetivo aqui é usar o Maple para fazer o cálculo, mas a gente precisa, como nós estamos discutindo desde a primeira aula, no final do processo dos cálculos numéricos, saber interpretar, né? E para isso a gente precisa ter pelo menos uma breve noção de como funcionam os métodos. E hoje eu quero falar do famoso, bem conhecido para equações diferenciais, o método de Range-Kutta e os métodos de passos múltiplos de Adams. Bom, então qual que é o contexto que a gente está estudando? Um PVI, y' igual a f de ty, y de t0 igual a y0, então uma equação diferencial ordinária com uma condição inicial é um PVI, ok? E já vimos, né, nas aulas passadas que se integrarmos no intervalinho tn mais 1, particionado já discretizando o tempo, nós temos aqui a equação integral dada dessa forma, que é equivalente a esse problema onde φ é a solução do PVI. E o que a gente fez então foi discutir o método de Euler e o método de Euler melhorado, que basicamente o método de Euler melhorado foi fazer essa aproximação da integral utilizando a regra do trapézio, né, e fazer uma aproximação para essa integral que aparece aqui. E o método de Range-Kutta segue a mesma ideia, só que usando agora para aproximar essa integral não a regra do trapézio, mas sim a regra de Simpson. Vou colocar entre aspas, né, para a integração numérica. Entre aspas, porque a nossa f aqui é uma função de duas variáveis. Depende do tempo e do espaço, né, uma f de t, y. Mas se a gente, por exemplo, considerar brevemente, mesmo que uma situação particular que a f depende só do tempo, acaba se tornando a regra de Simpson para a integração numérica. A ideia qual é do método de Range-Kutta? E nós vamos fazer aqui então o método de ordem 4. A ideia é, no que consiste os nossos métodos numéricos? Conhecido o valor yn no tempo tn, a partir disso a gente é capaz de obter o valor futuro yn mais 1. Foi assim que a gente fez com o método de Euler. Conhecia o valor n, yn no tempo tn, fazia aquela aproximação pela tangente e obtia assim o valor futuro yn mais 1. O método de Range-Kutta vai fazer essa ideia, seguir a mesma ideia, porém vai colocar aqui, vai visitar aqui um passo intermediário. Então temos o tempo tn mais 1. O Range-Kutta vai utilizar um tempo intermediário, tn mais h sobre 2, e fazer uma espécie de média, assim como era feito lá na regra de Simpson. E para não ficar muito carregada a fórmula, a gente usa aqui uma notação mais simplificada, denota, por exemplo, no passo n, kn1 igual a f de tn yn. Então, suponha que a gente conhece o valor tn yn. Por exemplo, o primeiro passo, nós sabemos a condição inicial t0, y0. A partir disso, a gente vai calcular o y0 mais 1, que é o y1. Suponha que a gente foi capaz de fazer esse passo até o tn. Então, nós conhecemos os valores tn, yn, e vamos encontrar o valor yn mais 1, que é a aproximação da solução no tempo tn mais 1, da seguinte forma. Calculamos, então, a função, o campo f, que é conhecido, no tempo tn e yn, que é conhecido. Atribuímos esse valor kn1. Kn2, damos um passinho h sobre 2. Então, calculamos o campo f no tempo tn mais h sobre 2, yn mais h sobre 2, kn1, que foi obtido aqui anteriormente. Repetimos essa ideia agora com
substituímos o Kn1 por Kn2 acima. Então, Tn mais H sobre 2, Yn mais H sobre 2, Kn2. Então, calculamos a F nesse ponto. E, finalmente, o Kn4, calculamos o campo F no extremo, Tn mais H, que é o Tn mais 1, Yn mais H, Kn3, que é o que foi calculado anteriormente. Você pode tentar achar uma justificação geométrica, pode dar uma lidinha lá no livro do Boyce. Aqui eu estou seguindo as ideias do livro do Boyce. É uma espécie de média que está sendo feita. Então, o método aqui de Range-Kutta, inspirado na regra de Simpson, nada mais é do que uma média, uma espécie de média ponderada. Está aqui, né? Deixa eu falar. Então, uma vez que calculado esses valores K1, K2, K3 e K4, Kn1, Kn2, Kn3, Kn4, referente ao estágio N, né? Tá? A gente faz a média, Yn mais 1 igual a Yn mais essa espécie de média ponderada. Kn1 mais 2 Kn2 mais 2 Kn3 mais Kn4. Esse é, então, o conhecido método de Range-Kutta de ordem 4. Então, como eu estava dizendo, uma espécie de média ponderada de valores de F do campo, tá? Em pontos. Vou colocar nos pontos, né? Vou colocar assim, você vai entender. Tn mais H sobre 2. E claro, né? E também os respectivos Kn1 aqui, que é o campo calculado nesses pontos. Então, o método de Range-Kutta é essa espécie de média. E a gente utiliza, tem essa característica de usar esse passinho intermediário Tn mais H sobre 2. Bom, intuitivamente, se a gente relembrar o método de Euler, que a gente pegava a tangente e aproximava, por exemplo, a gente, para aproximar o valor da solução no ponto Tn mais 1, a gente considerava a tangente passando no ponto Tn, Yn, e se esse passo H fosse grande, essa aproximação poderia não ser muito boa, né? Então, parece natural pensar em considerar uma espécie de média nesse intervalo, para que a gente diminua, então, possivelmente o erro e possa, de alguma forma, entre aspas, considerar o passo H não tão pequeno e causando um alto custo para o método, como foi o caso de Euler, tá? Bom, então o erro local a gente calcula, faz uma ideia mais ou menos como a gente fez pro Euler. Não vou fazer para evitar as contas, mas é da ordem, é proporcional a H sobre 5, tá? Quer aceitar isso de uma maneira mais fácil? É o erro que se comete na regra de Simpson para integração numérica. Então, relembrar a regra para integração numérica e o erro lá pode ajudar a te convencer isso, mas o importante aqui, que vale a pena destacar, é que essa ordem de grandeza desse erro é 3 vezes mais preciso, vou escrever assim, né? 3 vezes mais preciso que o Euler. Vou colocar o Euler explícito, tá? Não o melhorado. O primeiro método de Euler que a gente viu, o das tangentes. Lá era h ao cubo, né? Era de ordem h ao quadrado. Então ele tem, digamos assim, uma ordem de grandeza 3 vezes mais do que o Euler explícito. Tá? Então, no Maple,
essa ordem de grandeza, né, nós vamos utilizar o comandinho RK4. E já já a gente vai lá e faz os comandos para fazer esse método. Então, o RK4 é o que vai ser correspondente a essa rotina aqui. Tá? Já já eu explico porque existem outras possibilidades para os métodos de Range-Kulta, outras ordens e também fazer passos de ponto médio. Bom, então se recuperarmos o exemplo que a gente utilizou para Euler, qual foi? Foi y' igual a 1 menos t mais 4y. Então usamos esse exemplo nos dois casos, né? No Euler explícito e no Euler modificado. Tá? Se fizermos, então, eu não vou fazer as contas, porque embora a gente ama matemática, mas conta a gente deixa para a calculadora, mas uma vez a gente entendeu como funciona, olha só, o que a gente precisa fazer? Você pode fazer se quiser, se gostar de fazer conta, pega uma folha aí, um lápis e faz essas contas. Qual é a ideia? T0 igual a 0, y0 igual a 1. Você calcula então o K01, K02, K03, K04, aplicando o campo nesses valores conhecidos. E vamos pegar, por exemplo, estou considerando aqui então o H igual a 0,05. Para ficar igual o que a gente usou no Euler, tá? O livro considera 0,1, 0 considera outros passos, vamos considerar então o nosso passo 0,05. E se a gente fizer então duas etapas, 0, 0,05, 0,1, tá? Então no 0 o yn é 1, o 0,05 fica para você conferir as contas, e no 0,01, que seria o segundo passo, seria fazer mais uma etapa aqui, o K2n e calcular o y2, utilizando agora essa expressão. A gente obtém então no método de Range-Kulta de ordem 4 o valor 1,6090338. No ponto, então é a aproximação da solução desse PVI no ponto 0,1, utilizando esse método de Range-Kulta, tá? De ordem 4. Então, vou colocar aqui só para relembrar, no método de Euler, tínhamos obtido o valor 1,5475. Aqui nós temos 1,6090338. E a gente tinha a solução exata, né? E também calculamos lá a solução. Vou colocar exata entre aspas, porque aqui teve também é uma solução aproximada, porque houve um erro de truncamento, porque a solução era aquela exponencial, né? Então houve um erro de truncamento do computador, da calculadora. Então é 1,6090418. Então o Range-Kulta melhorou o Euler, aproximou de maneira a coincidir inclusive nas 4 primeiras casas decimais. Então começou a errar só depois da 5ª casa decimal. O de Euler já errou na primeira casa decimal, né? A primeira casa já era para dar 6 e aqui deu 5. Tá? Bom, então esse é o método de Range-Kulta, é uma espécie de média. Nós estamos seguindo o nosso raciocínio de métodos numéricos. A gente começou com a aproximação mais simples possível da tangente, depois fez uma regra do trapézio fazendo uma média na área. Agora a gente fez uma média do campo para utilizar esse método de Range-Kulta, e estamos assim, obtendo métodos numéricos que a gente pode utilizar conforme o problema, e depois eu vou discutir um pouco mais a fundo essa questão de qual método usar. Essa é uma pergunta difícil responder, tá? Mas a questão é, então,
o que o Range-Kutta e o Euler têm de em comum, né? Que eles são métodos de passos uniforme. Ou seja, o H é o mesmo em cada passo. Então, a partir do T0, do Y0, para calcular o próxima aproximação Y1, a gente usa um passo H. E assim por diante, sempre o mesmo passo. Para calcular o Y2 a partir do Y1 das informações anteriores, a gente usa sempre o mesmo passo H. Né? E para calcular o Tn mais 1 a partir o Yn mais 1 a partir do Yn no ponto Tn, a gente também dá um passo H. Tá? Isso pode ser um problema, coloquei aqui problema, né? Pode ser um problema, pode não ser um problema, depende de fato da equação, da f, das propriedades qualitativas do PVI, da EDO que você está trabalhando. E em que ponto de vista que pode ser um problema? Pode ser um problema porque o tamanho de passo suficientemente pequeno para obter precisão num pedacinho, num subintervalo, pode ser muito menor do que o necessário em outro intervalo. Então a gente discutiu um pouquinho, né, o erro local. Então a ideia, o passo uniforme, ele pode ser um problema, porque talvez se eu quero uma precisão para fazer essa aproximação, pode ser que nesse primeiro intervalo eu tenha uma precisão. Eu preciso de um H bem pequeno para me obter uma precisão, mas em outro determinado intervalo pode ser que eu precisasse de um H não tão pequeno assim. E quanto menor é o H, maior vai ser o número de decomposição do meu tempo, de discretização do tempo, e maior vai ser o custo. Então, sem dúvida nenhuma, essa é um dos problemas que pode acontecer no método de Euler e de Range-Kutta. Então, muitas vezes você estabeleceu um erro, quer calcular a solução, e aí você vê que está ficando caro, você precisou tomar um passo muito pequeno. Em geral, no Euler, você precisa tomar um passo muito pequeno para que você consiga determinar um certo grau de precisão. Então, esse é um dos problemas do Range-Kutta e do Euler com passos uniformes. Não vamos se aprofundar no assunto, mas eu preciso destacar que existe a ideia de passos adaptativos, que são métodos que modificam o tamanho do passo automaticamente ao longo dos cálculos, mantendo o erro local que você deseja. Então você quer calcular uma solução com certo erro, e existe então métodos que fazem esses passos adaptativos, que vai adaptando em cada passo. Tá? Não vamos discutir aqui desses tipos, mas você vai encontrar no Maple isso. Então, por exemplo, o Range-Kutta, o método de Range-Kutta no Maple, então, o Range-Kutta no Maple, nós vamos ver já já. Qual método nós vamos escolher? Nós vamos chamar de submétodos. Tá? Então, além de colocar método Range-Kutta, por exemplo, no problema de valor inicial, no comando Initial Value Problem, a gente coloca método Range-Kutta, vírgula, submétodo, e aí pode escolher dentro dessa lista, que seria métodos de ponto médio, Range-Kutta de ordem 3, um outro Range-Kutta modificado aqui, e também o Euler modificado, ele entra como um caso particular do Range-Kutta. Se a gente diminuir a ordem, a gente pode obter o Euler modificado. E seria... Mas o Euler modificado é um submétodo então do Range-Kutta. O que nós estudamos, que eu apresentei aqui, foi esse RK4, que é o Range-Kutta de ordem 4. Então a conclusão sobre o método de Euler e o Range-Kutta, em particular o método de Euler, é que são métodos poderosos para calcular IDP que a gente não consegue resolver analiticamente. Tá? É claro que não é tão simples, eu vou discutir já já uma situação mais a fundo, que qual método escolher, qual H tomar, e aí depende do problema, e a gente tem que fazer bastante exercício e muita teoria qualitativa, muito comportamento para saber que caminho seguir, ok? Mas
para um primeiro momento, dentro do nosso curso, nós temos os métodos de Ranjikuta e Euler, que são métodos de métodos de partidas, né, que são bem satisfatórios, pelo menos para problemas, entre aspas, bem comportados. E aí lá no Maple, nós já vamos fazer já, mas a gente tem também, vou colocar aqui no canto, então fazer aqui um extra. Então lá no Maple, a gente tem assim como no caso no comando pro método de Euler, a gente tinha lá o comando Euler, a gente tem o comando Ranjikuta. Dentro do pacote Student Numerical Analysis. Fecha aqui e deixa eu ajeitar aqui. Então, dentro desse pacote, a gente declara aqui a equação, né? E aí chama Ranjikuta, o R maiúsculo e o K maiúsculo, 2T, o resto tudo minúsculo. O Maple é sensível, né, a maiúsculas e minúsculas. Então, EC, vírgula, condição inicial, bem parecido, igual ao método de Euler. T igual aqui ao ponto que você quer estimar a solução. E aqui as opções. Vou colocar simplificar aqui. E aqui as opções, e as opções é onde entra várias possibilidades, né? Output, pedir para ele calcular output igual a erro, output igual ao plot, o gráfico, e também aqui nas opções é onde você pode entrar com os submétodos. Tá? Então, no nosso caso aqui seria o submétodo igual, por exemplo, a RK4. Se eu não estou enganado, se você não colocar submétodo, ele vai usar esse midpoint. Tá? Bom, então, voltando para nossa discussão dos métodos numéricos, a gente tentou muitas coisas até agora, né? Tentamos aproximar a derivada diretamente pelo quociente de Newton, usamos e estamos usando agora a aproximação da integral, né? E também usamos Taylor e vimos que pelo menos para Euler a gente não saiu do lugar e acabou dando o mesmo método. O Ranjikuta a gente usou a integração, regra de Simpson, e a questão é se a gente pode fazer mais alguma coisa além desses Ranjikuta modificado, né? Que seriam aumentar a ordem e a possibilidade de passos adaptativos. Bom, o que a gente pode fazer, que é o próximo passo, a próxima tentativa, na tentativa de melhorar, de fato a gente não melhora, a gente obtém outros métodos, que pode ser apropriado ou não dependendo do problema, é considerar duas possibilidades, que são os chamados métodos de Adams, que é fazer passos múltiplos, já vou explicar o que é isso, e tentar aproximar a derivada por polinômios. Tentar fazer algo mais refinado, porque o que a gente fez? Ao aproximar aquela integral por médias, a gente está fazendo médias, mas a gente não poderia tentar. Estamos de alguma forma aproximando aquela área por retinhas, por trapézio, por retângulos, né? E fazendo médias ali, aproximando por pedacinhos, né? Ou seja, quadriláteros embaixo daquela área, daquela integral. Ou seja, o que a gente fez até agora? Basicamente, nós tínhamos que aproximar essa integral,
Então, φ de Tn mais 1 igual a φ de Tn mais integral de Tn até Tn mais 1 filinha de T, e aqui eu só troquei filinha de T. Lembrando que se φ é a solução do PVI, então filinha de T é igual a f de T yt, tá? Então, e o que a gente fez foi pegar essa função f, a integral dela até agora, e tentamos aproximar. Para facilitar o desenho, deixa eu fazer crescente. Isso. Tentamos aproximar primeiro por um quadradinho aqui, que deu o método de Euler. Poderíamos tentar pelo quadradinho por cima, que dá o Euler implícito, que vai aparecer já já, como em particular como o caso do método de Adams. E a outra tentativa foi aproximar aqui usando a área do trapézio. Então poderíamos utilizar o quadrado maior, quadrado menor, e também poderíamos utilizar o trapézio. Foi isso que a gente fez até agora. Então, a ideia do método de Adams é não aproximar por polígonos aqui embaixo, né? E sim tentar fazer algo do tipo mais, para tentar refinar, e eu tentar colocar um polinômio aqui, trocar essa filinha de t por um polinômio de grau t. E, né, ou seja, seria tentar eu traçar um polinômio aqui e calcular a área embaixo do polinômio, tá? Bom, então essa é a ideia do método de Adams. E, é claro, os coeficientes desse polinômio que vai aproximar o campo, ou seja, a primeira derivada da solução, né, vão ser determinados pelos pontos que estarão aqui no meio. Então, são determinados usando-se, vou colocar assim, ó, os k mais 1 pontos calculados anteriormente. E vou explicar essa frase. A ideia é mais ou menos essa daqui, ó. No método de Range-Kutta, vou escrever aqui em cima. No método de Range-Kutta e de Euler, é o conhecido método de partida. Ou seja, a gente obtém o yn mais 1 a partir do valor yn no ponto Tn. Então a gente sabe, a partir do yn mais 1 a gente obtém, a partir do yn a gente obtém o yn mais 1. Então está aqui o valor Tn e o yn, e a partir desse valor a gente obtém o próximo passo, yn mais 1 no ponto Tn. Então isso é o que a gente chama de método de partida. Os métodos de passos múltiplos é a mesma ideia, só que agora eu vou pegar mais pontos anteriores. Não vou pegar só o Tn, yn. Eu vou considerar o Tn menos 1, o Tn menos 2, pontos anteriores, utilizá-los na tentativa de obter o ponto futuro yn mais 1. Então essa é a ideia, obter ponto, por exemplo, t0, y0, o t1, y1, até o tn, yn, para obter o ponto yn mais 1. Então essa é basicamente a ideia dos métodos de passos múltiplos, dos métodos de Adams. E o que isso tem a ver com o polinômio? Tem a ver que se você pega, por exemplo, a quantidade de pontos, desses pontos aqui, t0, t1, t2, tn, que você pega anteriormente para determinar o ponto tn mais 1, é o que vai dar o grau k do polinômio. Então isso aqui é o tn mais 1. Você vai usar os pontos anteriores, tn menos 1, tn menos 2. Não precisa usar necessariamente todos, pode usar só
2, 3, depende do... Aí vai dando outras ordens, né? Vai dando as ordens do método. A gente usa os pontos anteriores para obter o yn mais 1. Tá? Bom, a ideia é bem simples. Vamos, por exemplo, pegar o k igual a 1. O que significa fazer k igual a 1? Tentar aproximar, considerar aqui um polinômio de grau 1. Ou seja, vou considerar então P1 de t igual a at mais b. Ok? Esse é o polinômio um polinômio de grau 1. E para uma reta, e para determinar uma reta, a gente precisa basicamente de 2 pontos. Então precisamos de 2 pontos para determinar a e b. Os coeficientes a e b. Tá? Então, uma possibilidade, tenho duas possibilidades. A possibilidade para a ordem 1, tá? A possibilidade é usar o ponto Tn, Yn e o ponto anterior Tn-1, Yn-1. Essa é uma possibilidade. E a outra possibilidade é usar Tn, Yn e o ponto futuro Tn mais 1, Yn mais 1. E aí nessa segunda possibilidade a gente vai obter alguma coisa implícita. Já vamos ver isso já. Nós vamos considerar então no primeiro momento os pontos. Então, primeiro, consideramos Tn, Yn e Tn-1, Yn-1. Para obter os coeficientes a e b. Como assim, né? Como que eu obtenho os coeficientes a e b? Ora, o φ' de t, a derivada da solução, vai ser aproximada pelo polinômio P1 de t, que nós estamos chamando de at mais b. Essa que é a ideia. Okay? Por outro lado, φ' de t é igual ao campo f de t, yn. F de t, y de t. Então, o polinômio P1 calculado no ponto Tn, vou calcular agora nesses dois pontos, nesse ponto e nesse ponto, e na tentativa de encontrar os valores a e b, em função do que eu conheço, que é o f, o fn-1, ou o yn, yn-1, tn, tn-1. Tá? Então, P1 calculado no ponto Tn vai ser igual a f de Tn, yn, e o P1 calculado no Tn-1 vai ser igual a f de Tn-1, yn-1. Isso implica, então, que o P1 calculado no Tn vai ser Atn mais b igual a f de Tn, yn. Vou denotar na notação simplificada Fn. E o P1 de Tn-1 vai ficar A Tn-1 mais B igual a Fn-1. Deixa eu arrumar aqui. Pronto. Temos aqui o sistema onde as incógnitas são A e B. E o Tn, Tn-1, Fn, Fn-1 são conhecidos. Então, resolvendo isso, já vou colocar a resposta, mas é só somar. Subtrai, acha o A e depois substitui, acha o B. Obtemos então que o A é igual a Fn menos Fn-1 sobre H. Lembra que H é igual a Tn-1 menos Tn.
Tá? Ao contrário, Tn menos Tn menos 1. E o B, substitui agora na segunda, para achar B igual, faz um joga para lá, joga para cá, arruma a fração, corta, usa que o H é esse valor aqui, e obtém que o B é igual a Fn menos 1, Tn menos Fn, Tn menos 1, dividido por H. Então encontramos aqui A e B. E o que a gente faz agora então é joga na integral, joga na fórmula e integra. Então agora eu volto aqui, substituo o filhinha por esse polinômio com esses valores A e B, integro. E então vou colocar aqui, voltando à integral. Temos, ora, integral de Tn até Tn mais 1, de filhinha de T dt vai ser igual a A sobre 2 Tn ao quadrado menos Tn menos 1 Tn deixa eu arrumar aqui, Tn menos 1 Tn quadrado mais B não, Tn mais 1, né? É o limite superior, desculpe. O limite superior aqui, né? Vai ser t ao quadrado, vai ser at, então vai ser t ao quadrado sobre 2, calcula nos extremos, Tn mais 1, Tn ao quadrado. E o B, integral de B, só constante, fica bt, calcula nos extremos, Tn mais 1 menos Tn. Isso. Tá? Agora a gente substitui o valor que a gente tem em A e obtém um método substituindo A e B e voltando na equação integral, né? E considerando e voltando na equação integral, a gente obtém o método yn mais 1 igual a yn, até aqui estava tudo ok, mas agora vem essa conta aqui substituindo. Fica 3 sobre 2 h fn mais menos meio h fn menos 1. E o n é o que está variando 0, 1, 2, assim por diante. Então esse é o método de Adams explícito. A gente consegue obter o yn mais 1 utilizando os valores anteriores. Tá? Perceba que agora apareceu o fn menos 1, porque nós fizemos ordem 1. Se tivesse feito ordem 2, aparecia os pontos fn menos 2. E assim por diante, ou seja, é os passos múltiplos, estamos usando os passos anteriores. Então, também é conhecido como Adam Bashford. Esse aqui é o de segunda ordem. E tem um erro proporcional a h ao cubo. Tá? Se você tivesse feito ele é segunda ordem porque nós pegamos um polinômio de ordem 1, né? E aí integrou, acabou ficando uma coisa de segunda ordem.
Se tivesse pegado k igual a zero, então uma observação. Se tivesse escolhido k igual a zero, tínhamos obtido o método de Euler, tá? E aí eu quero deixar aqui então como um exercício. Então vou deixar o exercício para fixar as ideias, tá? Desenvolver o raciocínio acima, tá? E chegar no método de Adams, Bashford, de ordem 3. Ou seja, considerar k igual a 2. Generalizar para obter uma maneira de fixar as ideias do método 1. Então, qual que é o passo? Qual que seguimos à frente, né? Qual que foi a nossa próxima estratégia? Foi aproximar, então, essa integral por um polinômio. E a gente obteve aqui, então, um método chamado de método de Adam-Bashford, ou Adams explícito. Então, esse aqui. E é uma família de métodos que a gente usa, é bem útil também. Bom, lembra que tudo isso daqui nós estamos dentro da primeira opção, né? Primeira opção que é considerar os pontos Tn, Yn, Tn-1, Yn-1. Vamos agora então para a segunda opção, que é considerar Tn, Yn e o passo futuro, Tn mais 1, Yn mais 1. Tá? Se repetirmos as ideias, a gente obtém, então, alfa. O que muda? Alfa Tn, ainda para k igual a 1. Tá? Alfa Tn, mas estou usando alfa e beta agora em vez de A e B. Tá? Só para mudar. Então, consideramos, vamos procurar. Deixa eu arrumar então as ideias, vai? Então vamos lá. Ó. K igual a 1. Pegar essa ideia para k igual a 1. Vamos aproximar então a filinha, a derivada, né? Ou a f, ou o campo f, tá? Filinha de t, vamos aproximar pelo polinômio Q1 t, alfa t mais beta, tá? Aplicando o polinômio nesse ponto Tn, Yn, Tn mais 1, Yn mais 1, usando que isso daqui é a f de t, y de t, nós obtemos então alfa, assim como anteriormente, né? Alfa Tn mais beta, alfa Tn mais 1 mais beta, isso aqui ficou igual então a Fn, isso aqui ficou igual a Fn mais 1. Tá? Isso implica então que alfa é igual a Fn mais 1 menos Fn sobre H, e beta é igual às mesmas contas do caso anterior. Parecidas, né? As mesmas não, as contas parecidas. Tn mais 1 menos Fn mais 1 Tn dividido por H. Repetindo a ideia, integra F', integra Tn mais 1 filinha de t, dt. Aproximado, troca por Q de t. Depois coloca, substitui alfa e beta. Obtemos então Yn mais 1. Vou colocar 3 pontinhos. Yn mais 1 igual Yn mais meio Fn mais meio H F. Agora, o que fica interessante? Olha o que aparece. Tn mais 1, Yn mais 1. Eu vou deixar essa conta aqui a cargo de vocês. Vou colocar aqui exercício. Tá?
Para não ficar me alongar demais, é só fazer a conta. Assim como anteriormente, integrar e isolar e usar a notação. Então esse daqui é um método, uma forma de uma semelhante à anterior, porém aqui aparece uma coisa que de certa forma novidade, né, até agora, porque eu não falei anteriormente do Euler implícito, né? Deixei para falar agora. É um método numérico, uma formulinha n0, 1, 2, vamos iterando. A gente entende que vai aproximando a solução. Esse daqui é chamado de Adams Moulton, tá? De segunda ordem. Tá? Tem um erro local proporcional. Quando eu digo com erro local proporcional a h ao cubo, eu estou sendo impreciso, precisaria fazer a conta igual a gente fez de Euler, com o método de Euler, fazer a diferença, só que vai levar um tempo e a gente aqui está mais interessado em saber como que o processo vai funcionar no computador, tá? Agora a questão é, alguma coisa incomoda nessa fórmula? Olhando para essa fórmula, o que incomoda? Ela é implícita. Ou seja, se eu não conheço o yn mais 1, como é que eu vou achar ele? Como é que eu vou encontrar o yn mais 1 a partir dos pontos anteriores se ele apareceu aqui de forma implícita? Ora, se a f for boazinha, né? É possível. Então isso daqui é uma fórmula implícita. Implícita no sentido de que o yn mais 1 está aqui do lado esquerdo, mas também ele aparece do lado direito. Estou usando ele para encontrar ele mesmo. Tá? Ora, se a f for boazinha, sim. Uma maneira interessante de pensar é chama todo mundo do lado de cá de f de yn mais 1. Um f grande, vou fazer aqui um rascunho aqui no cantinho de laranja. Se chamarmos tudo isso daqui de f grande, a gente teria então yn mais 1 menos um f grande de yn mais 1, até porque eu conheço todo mundo menos o yn mais 1, igual a zero. E o método resumiu então a encontrar uma raiz dessa equação aqui. E encontrar raiz, talvez o método de Newton, ou seja, poder usar, por exemplo, o método de Newton para achar uma raiz de uma equação. Agora, a f diferenciável, a f grande diferenciável, tudo mais. Então a gente viu que aumentou o custo, né? Porque além de tudo, a gente colocou uma f maior, um método implícito que, na pior das hipóteses, se a f for boa, bem comportada, isso não é tanto problema, mas se for, a gente teria que usar, por exemplo, um outro método numérico para calcular a raiz, uma espécie de raiz, né, tá, da solução. Então, quão difícil fica esse método? Depende exclusivamente de f, né? Quão difícil... Vou colocar assim, quão difícil é encontrar yn mais 1? A resposta é depende exclusivamente de f, se ela é bem comportada ou não. Se ela for, por exemplo, linear, você joga para lá, joga para cá, encontra o yn mais 1. Né? Agora, se não, pode... Ok? Bom, as formas implícitas têm uma característica. E por que nós estamos falando dela se é tão difícil? Porque ela tem uma coisa, geralmente, em algum, digamos em linhas bem gerais e bem impreciso, as formas implícitas apresentam estabilidade. No sentido de que ela vai
ser bem comportado, a gente vai estabilidade no sentido que a gente vai conseguir é, achar um passo pro modelo sem perder as características, por exemplo. Já vou discutir isso já, mas se o modelo tem um decaimento, a solução numérica também deve apresentar esse decaimento. Isso que significa estabilidade numérica. Instabilidade seria, ora, a solução cai, mas eu fiz o meu método numérico e a solução está ficando constante ou está crescendo. Então, olha, ou seja, qualitativamente, por exemplo, eu faço campo de direções e consigo ter uma noção que a solução ali está caindo. E aí, se eu estou fazendo o método numérico e eu estou vendo que não está caindo o meu método numérico. Então, ele ficou um método, uma instabilidade numérica, no sentido que ele não está tendo o comportamento esperado. Tá? Eu vou falar um pouco disso na próxima aula, de fato. Mas o que eu quero chamar a atenção, então, para terminar, é que se a gente considerar aqui no Adams Monton, então tenho que fazer duas considerações para terminar. A primeira é que se a gente fizer o ordem 1, ou seja, o K igual a 0, então o Adams Moulton de ordem 1, ou seja, K igual a 0, vou deixar até para pode até vou deixar até vou colocar aqui como exercício. Chegaremos na fórmula yn mais 1 igual a yn mais h f de tn mais 1 yn mais 1, ou seja, chegamos nessa versão aqui de ordem 1, que é conhecida também como o Adams-Monton de ordem 1, mas é também o Euler implícito. Dá uma olhada que ela é quase que o método de Euler, só que agora implícito. E que pode ser também obtido geometricamente, como eu já tinha discutido, a gente aproximando, eu tinha indicado, né? Se a gente aproximasse o f de tn, f de t, y de t no intervalo tn, tn mais 1, se a gente aproximasse aqui o f de t, f de y de t, por cima, pelo valor f de tn mais 1, yn mais 1. Ou seja, então a integral a gente estaria aproximando pelo retângulo superior. Isso nos daria também o Euler implícito. Então essa foi a primeira observação para terminar. Só observar aqui, o livro o Boyce chama de Euler inversa. Eu sou acostumado a chamar de Euler implícito. E para terminar, então, vou chamar o Maple e explicar a ideia de previsão e correção. Como assim, né? Então já vou falar já estou minha última observação, para mim não me alongar demais. A ideia olha só, o que a gente fez para obter o Euler modificado? A gente fez uma média ali e chegou numa fórmula também implícita. E aí, naquela fórmula implícita, assistam a aula anterior, volte no vídeo da aula anterior, e aí, para localizar o que eu estou falando, e aí dentro dessa fórmula explícita, a gente colocou o Euler. E, tá aí a deixa. O Euler em particular, o Euler
um caso particular, o Euler explícito é um caso particular do Adams-Bashforth, que é o Adams explícito, e o Euler implícito é um caso particular do Adams-Monton ou o Adams implícito. A gente faz as mesmas ideias aqui. Pode pegar então o, o Adams explícito e colocar dentro da forma do Adams implícito. É uma ideia interessante e que chama a ideia de previsão e correção. Mas antes, então, deixa eu só destacar aqui o Maple, que então o comando que a gente vai utilizar no Maple é o initial value problem. A gente já falou dele um pouquinho, né? Tá? E o método, né? A gente tem três possibilidades, então. O Adams, Bashforth, tem o Adams, Moulton, tudo minúsculo. E tem a mistura dos dois, que é o que eu estava dizendo agora, o Adams Bashforth, Moulton. Que é o Predictor Corrector. Então, vou falar mais algumas palavras para terminar. Então, é o conhecido, esse último aqui, então, é o método que a gente chama de método de previsão e correção. Então, é uma espécie de combinando as fórmulas, combinando os dois métodos, né? Combinando o Bashforth e o Moulton. Em que sentido? Então, qual que é a ideia? A ideia é usar o Bashforth para previsão, isto é, obter yn mais 1. Uma vez que a gente consegue fazer isso, porque é um método explícito, sabemos os valores anteriores, a gente utiliza ele para encontrar o valor yn mais 1 e joga então esse valor yn mais 1 obtido no Bashforth aqui no Moulton, na tentativa de fazer o que o pessoal da área chama de correção. Então, usar o Moulton vou colocar para correção, isto é, obter um valor melhorado para yn mais 1. Tá certo? Bom, aí o Maple também a gente pode usar no Adams o submethod, que está relacionado com os passos e com as ordens. A gente usa na forma step 1, step 2, step 3, step 4 e step 5, mas nem todos vão ter todos os passos, né? Na próxima aula a gente brinca com isso no Maple. Então, eu ainda vou ficar devendo para a próxima aula, né? E vou então terminar a aula hoje com a pergunta, né? Então, o que a gente viu
de métodos numéricos para a EDO, né? Então, os métodos numéricos para a EDO. O que a gente viu? Então, vimos o Euler, a família Euler, entre aspas, né? Explícito, implícito e modificado. O modificado às vezes também é conhecido como trapézio, né? A regra do trapézio, que é a referência à regra do trapézio para equação, para integração numérica. Os Runge-Kutta. Aí nós vimos de ordem 4, mas é possível obter outras ordens. E também vimos os Adams. Também a família Adams, né? O Bashford e o Monton, que é o explícito e o implícito, e também a possibilidade de trabalhar ainda mais e melhorar passos e ordens. Então por isso que a gente fala é uma família, né? A gente fala é uma família dos métodos, em particular o Euler entra como um caso particular dos outros, do Adams, por exemplo. Então a pergunta é qual método utilizar, né? Então eu vou terminar a aula de hoje com essa discussão. Qual método utilizar? Para decidir o que nós temos, a princípio, a primeira coisa que vem na cabeça é: ora, eu vou utilizar o método que me dá o melhor erro, que me dá o menor erro possível, né? Seria essa a ideia? Só que a gente viu que o menor erro pode trazer, como no caso de Euler, um custo alto. Então temos que considerar erro, também considerar o custo. E nós vamos ver que a resposta, qual método utilizar, depende. Depende do que? Depende de teoria qualitativa, ou seja, das propriedades qualitativas do modelo. E a palavra para isso, você pode se aprofundar em livros mais avançados, em contextos mais avançados. Foge da ideia do curso fazer um estudo tão aprofundado, mas a ideia é a noção de estabilidade numérica. E aí eu vou falar sobre isso na próxima aula.